Qual é o conceito que você tem acerca de vícios? Tem uma internauta que se preocupa com essa questão e ela comentou o seguinte: Boa tarde, Elias. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Elias, eu tenho algumas perguntas. Algumas religiões falam que filme pornô atrai espíritos opressores, masturbação, filmes de terror, etc. Em um dos seus vídeos você fala de vícios, mas não especifica. Bom, quando eu falo de vícios aqui no meu canal, eu estou me referindo à atuação que é repetitiva, mas que não é de cunho imprescindível. Aquilo que você faz, mas poderia ser visto como desnecessário, porque existem coisas que são imprescindíveis, como a lei dos bons costumes, a moralidade, o bom convívio com todos, mas tem coisas que são de livre escolha. O que são vícios? Vícios que eu quero dizer são coisas que não são imprescindíveis, que elas podem ser postas de lado. Eu não estou classificando os vícios nem de negativos e nem de positivos. Seja álcool, seja drogas, seja cigarro, seja sexo, tá? Eu não estou classificando hábitos rotineiros, nem de ruins e nem de bons. Quando eu falo de vício, eu estou me referindo a afazeres, a costumes que você os repete de tempo em tempo ou no seu dia a dia, mas que eles não são obrigatórios para que você venha a estar bem, tá? É isso. Bom, quanto à relação ali que você faz, que o que as religiões fazem com relação à masturbação e a filmes de sexualidade, bom, isso ali, o problema disso está no perispírito da pessoa. Porque quando a pessoa relaxa para dormir, muitas vezes ela nem chega a pegar no sono, o perispírito dela se desdobra. O perispírito são os corpos sutis, os corpos energéticos, os corpos astrais. O ser humano, ele é muito complexo e não se compõe apenas de espírito, como dizem, ou de corpo carnal. A consciência de um ser humano, por exemplo, independe de alocação física, ela independe de matéria para existir, segundo o cientista Goswami, Amit Goswami. Muitos outros cientistas também corroboram o trabalho dele. Mas você assiste filmes pornôs e eles mexem com as suas emoções. Suponhamos que você assistiu um filme pornô às 10 horas da noite e foi dormir às 11. Então, o seu perispírito, ele vai tentar dar continuidade àquilo ou que você falou durante o dia, ou aquilo que mais mexeu com as suas emoções, ou aquilo que mais desapontou você. Suponhamos que você teve uma discussão muito acentuada com uma pessoa no seu dia. Então, quando você dorme, o seu perispírito vai tentar tratar daquele assunto ali. Suponhamos que você assistiu filmes de humor durante o dia. Então, ao dormir, o seu perispírito vai buscar dar continuidade a algo nesse sentido ali. Mas o problema é que quando você assiste filmes pornôs, vídeos pornôs, ao desdobrar-se do corpo, o seu perispírito vai tentar dar continuidade àquilo ali. E lá no astral muita coisa acontece. Existem pessoas que, quando dormem, saem do corpo e vão fazer uma vingança, por exemplo. Então, uma pessoa que assiste muitos vídeos pornôs, dependendo das fantasias sexuais que ela tem, ela pode se destacar do perispírito e ir procurar ambientes
onde é praticado o estupro, a sodomia, onde é praticado muita coisa. E daí tudo isso pode sair do controle da pessoa. Agora vem a calhar bem aquele ditado que diz: não era minha culpa, né? Suponhamos que tem um julgador à sua frente e você diz para o seu julgador: olha, tal evento não foi culpa minha na minha vida. Aí o julgador diz para você: eu concordo, não é sua culpa, não foi sua culpa, mas é sua responsabilidade. E daí como é que fica? Suponhamos que vai haver um julgamento da sua atuação aqui no planeta Terra, aqui na terceira dimensão. E que lá, numa tela à sua frente, você se vê praticando ali uma série de atos sexuais contraventores, dos bons costumes, contraventor da lei. E você olhará para aquele filme passando na tela que o julgador te mostra e você dirá para ele: olha, eu não sabia que quando a gente dormia o perispírito se desdobrava e fazia esse tipo de coisa aí. É eu que estou fazendo mesmo, o vídeo está mostrando, é o meu perispírito. Mas eu não tenho culpa, porque eu não sabia que o meu perispírito se desdobrava. Aí o julgador vai dizer para você: eu concordo. Você não tem culpa, mas tem responsabilidades. E era sua responsabilidade buscar saber. Então é muito bem-vindo o seu gesto perante o cosmos de querer saber sobre esse assunto, né? Então, mas o meu conselho é realmente que a pessoa se delimite muito, tá? Que ela se delimite. O problema dos filmes pornôs é o destacamento do perispírito. Não é só esse, tá? Não envolve pecado. Tudo que o Criador fez é bom, tudo. Álcool, sexo, tudo. Porque tudo é propriedade divina. E o Criador não fez nada que seja ruim. Mas o mau uso daquilo que o Criador dispôs, ali é que vem o problema, né? O problema do alcoolismo, por exemplo. Ele foi feito aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Mas quando é aberta uma garrafa de bebida alcoólica, outros seres de outras dimensões, eles ficam acanhados. Esse é o problema. O problema não é no álcool. O álcool, a bebida alcoólica, é invento divino, é graça de Deus. É bênção, é luz. Mas o mau uso dessa bebida é o problema. Mas o ser humano, por tomar um copo de vinho, contendo que tem álcool, ou um copo de cerveja, ou um copo de cunhaque, ele não estaria fazendo mal para si mesmo. Mas ele está aguçando o desejo, ele está servindo como chamariz para uma série de outras pessoas não carnais, que são viciadas, são perdidas por bebidas alcoólicas. Daí, com relação também tem os filmes, tem as bebidas, as drogas também. Existem ervas que servem como remédio, fazem um bem muito grande para a saúde. Mas a pessoa vai lá e faz o mau uso dela, usa 24 horas por dia. As 24 horas do dia são pouco para que ele faça uso. E assim é tudo. Tudo que o Criador fez é bom, não existe nada. Mas o mau uso, o ego das pessoas torna as coisas ruins. Não que elas realmente sejam, tá? Então, é isso que representa vício, tá? O problema ali também, se você começa a imaginar muita coisa negativa, à noite também seu perispírito se desdobra e vai cuidar de coisas negativas.
É por isso que eu peço ao internauta do meu canal que sempre faça a sua carta mágica e se paute por ela. Aplique ela no seu cotidiano, porque ela serve como direcionamento para o perispírito, inclusive. Também serve como antivírus mental e como um regravador para a parte mais poderosa da psique do humano, que é o subconsciente, né? Agora, a masturbação também não tem problema, o problema está no excesso, né? Está no excesso disso aí. Porque a pessoa pode ter problema de saúde depois, pelo cansaço, pelo gasto de energia, ela pode acabar desequilibrando o chakra sacral, que é o chakra que serve como base para todos os demais. Então, também não tem nada de errado na prática da masturbação. Mas no mau uso desse advento divino, aí que pode estar o problema. Os espíritos obsessores, eles realmente existem. Se você parar para olhar bem a situação de muitas famílias e de muitas pessoas, você vai ver que aquelas pessoas e certas famílias, elas são dominadas por espíritos obsessores. É através dos vícios que os espíritos obsessores controlam as pessoas. Suponhamos que os obsessores vêm até você mas eles não vão se saciar bebendo junto com você somente hoje a sua cerveja, o seu cunhaque, o seu uísque. Então eles vão lá no seu HD mental, porque quando você toma bebida alcoólica, a meninge abre, e a meninge pode ser vista como a caixa ali, como o portão de entrada da parte subconsciente da sua psique, que dá acesso à casa das máquinas, ao seu HD mental. Então, se você toma bebida alcoólica, esses espíritos aí, outros tipos de pessoas, nem só os espíritos obsessores, outras pessoas não humanas entram lá porque a porta está aberta, ela está destravada, porque o álcool destrava. Aí eles vão lá e marcam o seu HD mental, aquelas caixinhas, né? Vou criar problemas para mim daqui a 60 dias. Selecionar Enter. Vou discutir com muita gente daqui a 60 dias. Selecionar Enter. Não vou ser grato com ninguém, mas vou sempre procurar comprar bebidas alcoólicas para nunca faltar. Selecionar Enter. O que eu posso fazer se eu sou um obsessor, se eu sou um formato de pessoa não visível e que sou perdida por álcool? Eu em 60 dias volto nessa mesma pessoa para me tomar de novo com ela. Por quê? Porque ela vai estar bebendo de novo, obrigatoriamente. Eu selecionei o HD mental para ela. Qual é a metodologia que uma pessoa não visível pode utilizar para controlar uma pessoa? É criando problemas para ela. Mas elas não precisam ficar 24 horas do dia junto com a pessoa humana. Elas simplesmente vêm, selecionam o HD mental e vão embora. E a pessoa toma ali a sua cunhaque, a sua cerveja, não acontece nada, nem naquele dia não acontece nada de errado, nem naquele dia, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Mas você vai perceber que periodicamente a pessoa vai estar bebendo, porque tudo é projetado para que a pessoa venha beber. Por quê? Porque as pessoas não carnais, as pessoas não humanas, querem beber naqueles períodos ali. E muita coisa acontece ainda. Então é por isso que a observância precisa ser total. A pessoa precisa meditar, ver consigo mesma se aquele trejeito, se aquele ato realmente é algo dela, ou se está servindo para alimentar outras pessoas não carnais. Então é preciso analisar ali os seus instintos repetitivos. Prezado internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha,
onde todos os meus vídeos estão disponibilizados em ordem alfabética. Facilita muito a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Dê uma olhada, porque eu tenho certeza que todo o meu conteúdo vem muito a somar na expansão da sua consciência. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.